Fala galera Maker, tudo bom com vocês? Eu sou a Andressa e nós estamos aqui novamente no SevLab para fazer um outro tutorial que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, hoje a gente vai fazer um fliperama de basquete. É uma coisa bem simples, vocês vão utilizar provavelmente materiais reciclados da casa de vocês. Eu vou mostrar alguns materiais e eu vou explicar direitinho como que a gente faz passo a passo. Bora lá? Então pessoal, hoje para a gente poder fazer o tutorial, nós vamos precisar de alguns itens básicos. E eu vou listar aqui para que vocês possam acompanhar também. Então, nós vamos precisar de cartolina ou papelão. Nós vamos precisar de fita adesiva. Vamos precisar de pincéis, pincel para pintar também. Materiais de corte, ou tesoura ou estilete, o que você preferir. E se você for utilizar estilete, peça a ajuda de adultos também. Nós vamos utilizar 3 folhas sulfites. Eu estou utilizando aqui folhas coloridas, mas vocês podem utilizar a folha branca mesmo, A4. Nós vamos precisar de um lápis, algumas fitinhas coloridas para que a gente possa identificar, e vocês vão já entender como que a gente vai fazer isso. Aquelas bolinhas que a gente acha no supermercado, ou quando a gente vai buscar algum prêmio naquelas maquininhas, que com certeza você deve ter em casa. Caso você não tenha dessas, você pode utilizar alguma outra que você tenha também. A gente vai utilizar um pedaço de acetato, mas se você não tiver em casa não tem problema, você pode fazer do mesmo modo. Vamos reciclar alguns copozinhos de plástico e vocês vão já entender como que eles vão entrar na brincadeira. Estou utilizando cola quente, mas vocês podem utilizar tanto fita adesiva quanto qualquer outra cola. E eu vou utilizar também uma tinta PVA. No meu caso eu escolhi amarela, mas vocês podem escolher da cor que vocês preferirem, tá certo? Então vamos lá. Para a gente começar primeiramente, a gente vai fazer tiro ao alvo ou fliperama de basquete utilizando esses 3 copos, fazendo com que cada copo seja um aro, ou seja, uma cesta de basquete. Então, para isso, a gente vai precisar primeiramente escolher uma das fitas. No caso, eu vou escolher a fita azul. A gente vai demarcar na parte de cima do copinho e a gente faz essa demarcação para a gente poder diferenciar as cestas conforme a pontuação. Pronto, a gente já fez a demarcação do primeiro. Agora, a gente precisa abrir um buraco no fundo da cesta, digamos. Então, para isso, eu vou utilizar o estilete para fazer a perfuração e eu venho com a tesoura para cortar o resto. Prontinho. A gente já tem o nosso aro, digamos. Agora a gente vai só fazer uma brincadeirinha com um pincel, imitando como se fosse a cesta do aro. A gente faz um sentido e a gente cruza no outro, brincando. Prontinho. Então, nesse caso você vai fazer 3 vezes. Então, o resultado vai ficar mais ou menos como esse, no qual eu usei 3 fitinhas coloridas e vou utilizar 3 tipos de cestas, tá bom? E aí, no caso, você pode utilizar um copo plástico, se tiver um aro menor também pode utilizar, ou maior, conforme o tamanho da bola que você for utilizar, ou o objetivo do tamanho final do brinquedo que você vai querer, tá bom? Próximo passo. Agora a gente vai utilizar um papel sulfite. No caso, eu estou utilizando 3 cores diferentes, pois a gente utilizou o amarelo, o verde e o azul. Então, a gente vai colar o aro em cada folha específica, tá bom? Vou mostrar para vocês. No caso, eu vou fazer na folha azul para vocês verem direitinho. Para eu poder fazer a demarcação do aro, eu vou utilizar mais ou menos 19 centímetros da folha. Vou marcar aqui para vocês. 19 centímetros e eu tô colocando a altura de 14 centímetros. Então, vocês estão vendo aqui, 14, certo? A gente identifica o meio, tá? Aqui, 9,5 e a gente conecta um ao outro. Então, no caso, vai ficar mais ou menos aqui esse desenho. Eu tenho um modelo já aqui feito para vocês conferirem. E aí, é só a gente adaptar e replicar esse formato 3 vezes. Vou mostrar para vocês. No caso,
é mais fácil vocês dobrarem a folha ao meio e utilizarem a forma para cortar ao redor. É bem simples. Deixa eu ver aqui. Prontinho. E agora a gente fez o nosso aro, o suporte do nosso aro. E aí, como vocês podem ver aqui, eu já fiz 2 modelos em que eu coloquei 2 pontuações diferentes. Nesse caso aqui, eu vou colocar a pontuação 5. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer direitinho. A gente faz desenhando aqui ao redor, só para fazer a marcação. A gente desenha aqui na base. É tudo meio na imaginação de vocês, como vocês podem perceber. E aqui a gente bota o número da pontuação, certinho? Então, nós temos aqui 3 tipos. Você pode colocar 2 de uma cor, usando uma cor de cada, como você preferir em casa. Então, pessoal, nós já fizemos o passo em que nós fizemos os aros. E nós colocamos números diferentes para cada um, porque seriam as pontuações para quando você for brincar. E depois de ter feito os aros e ter feito a cesta, agora a gente vai para a estrutura do fliperama. E para fazer a estrutura do fliperama, a gente vai utilizar papelão, tá? Nós vamos utilizar papelão em algumas dimensões grandes, como vocês podem ver. Então, a estrutura maior do papelão, ele vai ter 50 centímetros de altura por 30 de largura. Eu coloquei essas 2 abas aqui para que vocês pudessem acompanhar, porque essa aqui vai ser o limite da cesta, de todo o fliperama, e esse aqui serve como um apoio para a base, tá? E nas laterais, a gente está colocando, vou mostrar para vocês aqui, a gente vai colocar um apoio lateral para delimitar e para que quando a bolinha bata, ela não perca muito a direção do acerto. E para fazer isso, a gente está utilizando essa aba aqui, como componente para que a gente possa colar nessa lateral aqui. Vocês podem ver que nessa aqui a gente não tem complemento dos lados. E nessa aqui, vocês podem ver que tem um complemento aqui do ladinho para que a gente possa colar nessa parte aqui e encaixar direitinho, tá? E para quem não conseguiu ver, essa lateral, essa aba lateral, ela tem 15 centímetros de largura por 50. Ela é da mesma altura do apoio central do fliperama, tá bom? Então tem todas as medidinhas, qualquer coisa vocês podem anotar e fica bem melhor para que fique bem igualzinho ao resultado final, tá bom? Então vamos lá. Para deixar mais diversificado, a gente vai utilizar a tinta acrílica para pintar toda a estrutura do fliperama para que fique colorido e divertido para quando você for brincar, tá bom? Então a gente vai utilizar um pincel de artesanato, na verdade, e a gente vai utilizar a tinta PVA. Então eu vou mostrar para vocês como que vai ficar mais ou menos o resultado final, tá bom? É hora de pintar, vamos lá! Prontinho, e agora você vai esperar secar por um instante, você pinta toda a estrutura e agora a gente vai mostrar o resultado para vocês, tá bom? E esse é o resultado após finalizado. Agora vamos unir as peças e fazer com que o fliperama tome cara de fliperama, não é mesmo? Vamos lá! Primeiramente, como vocês lembram, nós vamos ter 2 peças laterais, certo? Então, nós vamos aproveitar essa aba, mais ou menos 1 ou 2 dedos que sobra de um dos lados, tanto no apoio lateral quanto na base central, para que a gente possa unir a peça central e fazer as abas do nosso jogo, tá bom? Então, para isso eu vou utilizar cola quente. Se você quiser utilizar fita adesiva ou alguma coisa que não precise utilizar cola quente, porque é importante que você tenha um acompanhamento de adultos ou de pessoas mais velhas para te acompanhar, para você não se queimar e ter a utilização sozinho, tá bom?
Prontinho, a gente já colou o primeiro lado, agora nós vamos colocar o segundo lado. É basicamente a mesma sistemática. Vocês só precisam colocar a cola na parte central e anexar a aba para que a gente consiga ter uma estabilidade, tá bom? Vocês perceberam que eu pintei somente 4 lados, porque como essa é a base, a gente consegue até diferenciar deixando na cor do papelão mesmo, tá bom? Então, basicamente a gente criou o nosso cenário do fliperama e agora a gente vai fazer as finalizações, tudo bem? Então, para a base, como a gente quer que fique um pouco aberto a inclinação, nós vamos utilizar uma base em que são exatamente nessas medidas aqui, 45,5, 30 na parte superior e aí você conecta a base com a parte superior, tudo bem? E aí ela vai servir para que a gente possa utilizar na base. A ideia é que a gente consiga fazer a base um pouco mais inclinada e para isso nós vamos fazer esse triângulo aqui, em que a base é 13, 13,5 e a altura é 4,5. Nós vamos fazer ele 2 vezes para que a gente consiga ter a adaptação dessa base e sustentabilidade, tá bom? Então, nesse caso aqui, não sei se você percebe, eu usei 2 papelões, um colado em cima do outro, para que pudesse ficar mais resistente. Mas se você precisar, você também pode utilizar somente um se você já tiver espesso o suficiente, tá bom? No caso, você pode fazer 2 nesse formato aqui. Você faz 2 figuras nesse formato e você consegue fazer a base. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue agora. Então, se vocês podem perceber, se eu deixar por si só, ele meio que pende para trás por conta das 2 abas. Por isso que a gente precisa fazer esses cortes nas laterais e por isso que a gente precisa ter essa base no meio para que quando a gente cole na parte central, ou se você tiver 2 figuras e você cola nas 2 extremidades, a gente consiga colocar a base e colar as abas nessa extremidade aqui da base que vai receber e que vai ficar um pouco inclinada para que a bola, quando bata, ela volte para você. Então vamos fazer agora essa parte da colagem central, tá bom? Já tá começando a ficar mais firme. Depois que a gente cola essa base principal aqui, você percebe que há uma estabilidade maior. Então agora só falta a gente colar essa base inclinada e colar os 2 cantos para que a gente consiga ter esse formato aqui final, tá bom? Nesse caso aqui, fica melhor a gente também utilizar um apoio na base. Só reforçar e dar uma firmeza no apoio, tá bom? Espera secar um pouquinho e aí vocês vão ver a mágica acontecer. Agora o último passo será nós colarmos as laterais. E para isso a gente também vai utilizar a cola quente. Se você preferir utilizar uma fita, fica a seu critério, tá bom? Aqui a gente vem devagarinho. Depois de colocar a cola quente, a gente encosta, segura um pouquinho. E se você ver que ele tá soltando,
você reforça com a cola. Prontinho, colou um dos lados, agora vamos para o último. A gente faz a mesma ideia, passando bastante cola para que segure a parte de cá. Acho que tá firme, hein? Tá ficando legal. Falta agora só a gente dar uma finalizada. Então, para que essa aba de cima não fique se movendo, nós também podemos fazer um corte de papelão e colocar nessa parte centralizada. O corte, ele tem 4,5 por 4,5 e aí a gente deixa essa parte chanfrada para que a parte chanfrada possa ficar triscando no papelão e deixar elevado para que a gente não tenha esse problema na mobilidade da parte superior, tá bom? Então a figura fica mais ou menos como essa, 4,5 por 4,5 e a gente deixa um pouco chanfrado, mais ou menos 1,5 cm da base até esse fim e aí a gente corta para que ele possa encaixar na parte de lá, tá bom? Então vamos lá que a gente vai cortar e colar a última parte. Prontinho, a gente passa a cola quente na parte superior e vamos colar na parte central. Prontinho. Então agora nós vamos para o penúltimo passo. Vocês lembram que a gente fez o aro e fizemos a cesta, não é isso? Então agora a única coisa que a gente vai colar vai ser o aro amarelo na folha amarela e assim sucessivamente. Então eu fiz níveis de pontuações diferentes porque vão ser as alturas que eles vão ficar da cesta, tá bom? Então vamos colar, eu vou utilizar também a cola quente, porque é um pouco mais rápido de secar, e aí a gente faz a finalização, tá? Então vamos lá. Prontinho. Prontinho. Nossas cestas e nossos aros estão colados, agora a gente vai colar na nossa superfície e na nossa parte central. Vamos finalizar o nosso desenho. Para a gente colar, é melhor que a gente faça isso deitada, para não ter risco de mover do local, tá bom? Então, nessa parte final, a gente vai posicionar a cesta conforme nós achamos necessário. Nesse caso aqui, eu estou colocando os níveis de pontuação de cada um como o mais fácil até o mais difícil. Então, o posicionamento eu também estou fazendo em zigue-zague para dificultar e para que o jogo fique mais legal. Então, agora a gente vai utilizar a cola quente para colar essa parte do papel que simboliza o aro no papelão e finalizar o nosso jogo. Tá de boa. Nós vamos posicionando de um por um. Não precisa colocar muita cola, principalmente a cola quente, que ela é bem rápida no contato. Você coloca somente na parte central, tá bom? E agora, hein? Será que deu certo? Vamos conferir. E com vocês, o fliperama de basquete. Galera, eu particularmente adorei, tenho certeza que vou chamar minha família toda para brincar, porque esse é um jogo super dinâmico, pode ser com seus irmãos, seus primos, seus pais, com quem você estiver passando a quarentena, tá? E agora vamos testar se funciona, né? Vocês lembram das bolinhas? Aqui estão elas. E agora a gente vai testar. Lembrando que tem um upgrade que eu também vou colocar e que você pode colocar em casa. Vocês lembram do acetato?
Então, o acetato a gente pode colocar ele embaixo da cesta para que fique uma coisa legal, para que na hora que a bolinha bata, ela caia no acetato e volte para você. No caso, eu estou utilizando esse acetato aqui, tá? É uma tira de 4,5 e eu vou utilizar 3 divisões de 7,5. Vocês vão ver aqui como que eu vou fazer. Vou colocar aqui as bolinhas. Vamos lá. A gente marca aqui do canto 7,5, 7,5 e 7,5. E agora a gente corta. E do resultado que tiver, vocês podem pegar mais ou menos um dedo e a gente faz um leve friso com estilete. Por isso que é realmente opcional. Se você tiver o domínio do estilete, você pode usar. Você passa 2 frisos aqui e você vai ver que fica uma linhazinha marcada no estilete. Não é para cortar, tá bom? E aí a gente só dobra levemente e ele vai ficar nesse formato aqui, nessa aparência. Aí o que acontece? A gente utiliza esse friso para colocar aqui debaixo da cesta, tá? Vou mostrar para vocês. Coloco aqui. A cola quente ela é boa por isso, porque ela consegue unir diversos materiais e você não tem nenhum problema quanto a isso. Prontinho. Fica mais ou menos assim. E aí a gente faz mais 2 outras unidades para as outras 2 cestas e aí sim finaliza. E aí a gente pode partir para a hora do jogo, que é a melhor hora. Prontinho. E pronto. Pronto, agora sim. Agora nós vamos poder fazer os testes finais. Será que ficou legal mesmo? Bora conferir? E agora nós vamos testar o nosso fliperama de basquete. Eu adoro esse tipo de jogo, então pode ter certeza que eu vou fazer 1, 2, 3 e inclusive todos os meus irmãos e primos vão pedir. Tenho certeza. Então vamos lá, que é a hora do teste. Se não cair, tá ótimo, viu, pessoal? Só pra... Vamos lá. Ah, não valeu, hein? Agora vai. Opa. Opa. Mas já tá funcionando, ó. A bola vai e volta. Agora só falta... Ah, quase. Pera aí. Eu não consigo. Vai. Yes! 5 pontos. E, cara, sou profissional, nasci pra isso. Agora vai na 3. Ai, na 3! Cara, só falta 2. Eu adorei. Fiz melhor de 5, consegui aí o quê? 13 pontos. Na 2? Não. 5? Não. Tudo bem. Fiz melhor de 10 agora, mas tudo bem. O que importa é que saiu. Tudo bem. Deu certeza o suficiente. Eu adorei o desafio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Brinquem em casa, nos marquem aqui nos comentários se você realmente gostou. Se você fez, manda foto pra gente que a gente vai adorar repostar. E muito obrigado pela sua audiência, a gente te espera no próximo tutorial e até mais!